Boa noite, pessoal. Tudo bem? Esperamos que nessa noite gostosa, clima agradável, estejamos todos bem. E é uma alegria falar sobre educação. E é mais legal ainda, é mais emocionante, é mais motivador a gente estar aqui falando do Evangelho de Jesus, dos ensinamentos da doutrina espírita e falar sobre filhos. Então, que essa alegria de trazer o Evangelho para esse assunto da infância seja bom para todos nós, seja saudável para todos e que traga boas reflexões. E aí eu já vou dizer que é difícil para mim resumir. Eu tenho um problema de resumir. Quando eu leio um livro muito legal, eu grifo muitas coisas com aquele destaca-texto ou com aqueles negócios em neon, e às vezes o livro inteiro vira um neon. Então, é um problema. E falar desse assunto é nesse nível de problema que estamos aqui tendo o desafio, né, de resumir em poucas palavras um assunto tão complexo. Mas, para me ajudar, eu fiz algumas anotações, tá, gente? É sério, porque senão eu falo demais sobre isso. E aí eu vou deixar aqui aberto para eu não me esquecer. O Evangelho ele é muito interessante porque ele nos consola de várias formas. Mas quando nós vamos falar de educação dos filhos, de responsabilidade, né? Porque o tema... E foi interessante que a nossa amiga que manda os temas para a gente escolher, ela mandou assim, lei de amor ou responsabilidade dos filhos. Eu tinha entendido que era o tema inteiro, lei de amor, responsabilidade dos filhos, né, dos pais perante os filhos. E tem tudo a ver, porque para a gente realmente entender o que é a lei de amor, onde estamos inseridos, o que estamos fazendo nesse planeta, e qual é o nosso objetivo de vida, o nosso propósito, não tem nada mais incrível do que falar sobre a responsabilidade que temos com os filhos confiados à nossa guarda. Porque a responsabilidade é muito grande. E hoje a gente teve a oportunidade de conversar com o nosso amigo Fábio no ciclo de família da manhã. Então já fica o convite, tá? A gente tem altas conversas no sábado de manhã, na hora da evangelização. E quantas reflexões a gente fez a partir do tema da responsabilidade parental, tanto da maternidade, do exercício da maternidade, quanto do exercício da paternidade. E às vezes, gente, quando a gente fala de responsabilidade, parece... Quando a gente lê o livro dos Espíritos, entra em contato com o Evangelho, segundo o Espiritismo, e todas essas reflexões da doutrina espírita, é pesado. Porque você não está recebendo um visitante aleatório na sua casa. É o que a mensagem inicial belamente colocou. Nós estamos ali com laços muito maiores, laços consanguíneos, que são muito importantes e não são nada ao acaso ali naquele núcleo familiar. Mas, para falar de responsabilidade diante dos filhos, às vezes nós pensamos muito na responsabilidade tradicional, na responsabilidade que todo mundo que fala de família se refere. Quando nós falamos de responsabilidade dos filhos, o que vem na cabeça de vocês? Essa é a hora da participação do público, porque vocês sabem que eu tenho um lado muito de professora, eu não gosto de ficar falando sozinha. O que vem na cabeça quando a gente fala de responsabilidade? Pode falar. A Liz vai me ajudar lá atrás. Muita coisa. Quais são as responsabilidades que a gente tem com os filhos? Manuel, quando a Nayara era pequena, quais eram as responsabilidades? São a educação. A educação vem, né? Vem forte. Alimentação, moradia. E aí, mesmo que eu não seja mãe ou não seja pai, alguns amigos ainda não tiveram essa brilhante experiência, fantástica, que a gente vai falar dela, no final vocês vão sair querendo fazer esse negócio também, tá? Então, a gente pode até não ter filhos, mas nós somos filhos de alguém. Nós ouvimos a nossa mãe reclamando várias coisas a vida inteira. Nosso pai preocupado com tantas coisas a vida toda. Então, nós entendemos de família. E essa responsabilidade da família, ela vem muito embutida nas questões materiais, que é dar condições ao filho. Então, é óbvio, gente, todo mundo sonha, idealiza quando
decide ser pai e mãe. Nós idealizamos o berço, nós idealizamos o enxoval, o nome da criança, enfim. E quando a criança nasce, vários desafios são envolvidos, uns logo no começo, outros desafios grandes vão chegando, mas cada um de nós vai tendo vivências muito particulares. Essas vivências trazem responsabilidades ainda maiores. Então a gente vai se preocupando com onde ele está inserido, qual é a alimentação que ele está tendo acesso, com a educação, qual escola essa criança vai estar integrada, como vai ser? E aí, claro, que a nossa cabeça ansiosa, da maioria da população mundial, no século XXI, a gente já está pensando na faculdade, a gente está pensando como ele vai trabalhar, se ele vai ter acesso a muitas oportunidades, quem vai ser a esposa, quem vai ser o esposo, o companheiro ou a companheira, quem ele vai escolher. Aí a gente já fica com o coração acelerado por tantas e tantas coisas. Mas o nosso foco, quando a gente pensa nisso, é um foco na profissão que ele vai exercer, no sucesso profissional, no sucesso familiar, em criar um outro núcleo. E aí, se a gente for parar para pensar, ainda é um objetivo material. Claro que a gente se preocupa dele ter melhores condições do que muitos de nós teve quando criança. E naturalmente isso se reflete na nossa educação. Mas esses detalhes que nos preocupamos, eles às vezes embaçam a nossa vista. Eles nos fazem esquecer o propósito real de onde viemos, para onde vamos e por que estamos nessa família. Então a gente pergunta primeiro, o que é ter responsabilidade? Para que eu quero essa responsabilidade? Como que eu vou ajudar o meu filho a crescer nesse mundo tão cheio de desafios? Se o foco somente na profissão, na educação, as sementes que eu vou plantando no caminho da infância e da adolescência são sementes que visam o sucesso intelectual. E tá tudo bem, é maravilhoso, é encantador o desenvolvimento humano nesse sentido. E aí eu estou visando o que lá na frente? Uma vida saudável, uma vida próspera, essas palavras, né, que a gente ouve até muito na internet hoje em dia. Mas se nós nos atentarmos em como preparar o filho para isso, como vai ser a preparação? Estudar, cobrar os estudos, nós vamos cobrar que eles tenham boas notas, que façam parte de bons grupos de amigos, nós vamos querer dar a melhor educação para chegar lá na frente e ter esse sucesso. Mas quando nós estamos aqui na Casa Espírita, e aí por isso que eu citei o nosso estudo da manhã, a gente vai descobrindo que nós estamos aqui por um motivo muito especial, que é um motivo que faz toda a diferença na hora que eu vou agir. Eu estando aqui pensando na minha bagagem espiritual, que nós não estamos nessa terra ao acaso, que nós, de alguma maneira, estamos aqui para progredir. A gente pode até estacionar, mas nunca para de progredir. No máximo estaciona, mas não regride. Que esse corpo, ele dura alguns anos só. Alguns muito pouco tempo, outros um pouco mais. Alguns de nós chegam perto de um centenário e é só. Não tem mais. Esse corpo é uma bagagem material temporária. É o nosso veículo nessa grande viagem. Só que tem um detalhe. Essa viagem ela tem motivos especiais que nós não lembramos tão conscientemente. Então, o que o Espiritismo nos traz? Que eu acho que é por isso que a gente precisa aprofundar a discussão sobre responsabilidade maternal, paternal, da família, do grupo. Nós aprendemos que somos espíritos imortais. Isto é, não tem fim. Podemos ter fim nessa existência. Temos uma finitude desse corpo orgânico que sofre várias intempéries ao longo da vida. Mas a alma que habita aqui dentro, o espírito encarnado, não tem fim. Então, nós vamos ter várias vivências nessa carne, e essa eu me chamo Charlotte, em outra eu vou me chamar outra coisa, outro nome.
E aí, a cada existência, nós vamos aprendendo mais e mais. Porque é na prática que a gente vê se conseguiu aprender aquilo que a escola nos ofereceu na teoria. E a Terra é uma grande escola. Apesar de ser esse pontinho no universo, ela faz muita coisa. Para cada um de nós, ela é muito importante. Então, a gente precisa pensar em como valorizar essa viagem que estamos viajando agora, plantando as melhores sementes. Então, se eu penso como pai, como mãe, como vô, como vó, como tio, como madrinha, como um familiar, um irmão, entendendo que eu sou um espírito imortal ao longo de muitas moradas e de muitas vivências, quais são as sementinhas que eu vou plantar nessa terra fértil do meu filho e da minha filha? Será que eu vou plantar só a sementinha do vamos estudar para você ser alguém na vida, trabalhar muito e ganhar muito dinheiro, porque aí você vai ter sucesso lá na frente? Será que eu vou plantar ambição? Será que eu vou plantar a necessidade de ter bens materiais? Ou será que, pensando como espírito imortal, eu começo a selecionar melhor as sementes que eu vou plantando em cada coração? Como que eu faço para o meu filho não sofrer tanto lá na frente, porque ele traz nele, assim como eu, uma bagagem espiritual cheia de coisas? O que nós arrecadamos ao longo da vida? Tem um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre a verdadeira propriedade. E lá tem uma frase muito bacana, que nós levamos dessa vida tudo que é de uso da alma, nada que é de uso do corpo. Então, o que vai conosco quando nós saímos dessa existência? Não vai exatamente a minha profissão, mas vai o que eu aprendi com ela. Não vai exatamente o livro material, mas o que eu aprendi com ele? O conhecimento. Se eu entendo que a vida é uma parte da jornada e ela precisa ser bem aproveitada, eu começo a pensar em como que eu posso auxiliar esse filho, essa filha e a mim mesmo, observando as tendências dessa criança, observando o que ela traz nessa vida para trabalhar aqui. Então, nós temos que fazer um planejamento juntos com a família, observando as tendências que nós trazemos desde o berço. Então, Allan Kardec codificou a doutrina espírita. E esse livro, Evangelho segundo o Espiritismo, traz mensagens de vários benfeitores espirituais e também traz comentários do próprio Kardec em torno dessas mensagens. Numa delas, nas instruções dos Espíritos, Santo Agostinho fala no capítulo 14 sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. E aí a gente pode pensar, poxa, mas o tema é responsabilidade dos pais. Então, mas para a gente não colher frutos inadequados, frutos que poderiam ser melhores, para a gente não colher tempestade, né? Eu não posso plantar vento. Então, para a gente colher lá na vida adulta dos filhos, uma vida mais saudável e equilibrada, eu tenho que plantar agora. E aí a mensagem no capítulo 14 nos traz a necessidade de sermos bons jardineiros. E como um bom jardineiro, observar essa plantinha que está crescendo na nossa casa. Ele compara o filho, a filha, como uma plantinha, um broto que está ali brotando e que lá na frente vai frutificar. Então, se eu começo a entender o que eu estou fazendo nessa vida, eu posso realmente repensar como que eu vou orientar essa criança, esse filho, essa filha, esse neto, essa neta. Eu falo dos netos, das netas, porque eu sei que tem a turma dos vô e das vó aqui na FEAL, não, lá em casa também tem, e que é aquela dificuldade de lembrar que estamos aqui para aprender e educar as crianças, né? Porque na casa de vô e vó tudo se libera. Aí o pai e a mãe tentam fazer, aí aprende aqui na evangelização, a gente puxa a orelha e aí lê uma mensagem, poxa, a gente tem que melhorar, vamos tentar isso. Aí chega na casa do tio, da tia, do vô, da avó,
Não, aqui eles podem. Então, se a gente entende, e eu falo disso, gente, porque essa discussão acontece, inclusive, lá em casa, né? Eu falo para minha mãe, pelo amor de Deus, a pessoa é professora, é espírita de carteirinha. Ela, filha, mas é que, né, você sabe. Então, assim, ela resiste. É claro que tem todo um cuidado de interação, né, de brincar muito, de fazer a infância realmente ser infância, mas tem ali o deslizezinho, porque é muita fofura. Eles no nosso colinho, enquanto eles ainda gostam da gente, né? Porque chega na adolescência, parece que esquece que a gente está em casa, não quer falar com a gente. Então, a infância e a adolescência são fases incríveis, com muitas oportunidades. E nós precisamos usar o que a gente conhece a nosso favor. Então, se a gente quer pensar em responsabilidade dos pais, dos cuidadores, para com essas crianças, eu preciso pensar no que eu quero plantar nesse terreno tão fértil. Escolher melhor essas sementes. Pensar, por exemplo, no que eles estão tendo acesso. A gente tem acesso na internet a muita coisa. Será que tudo que está aqui ele pode ter acesso? Qual a idade que a criança pode ter acesso? Isso é uma discussão ótima. Será que é viável eu apresentar um mundo sem filtro nenhum, sem barreira nenhuma, para uma criança que ainda não tem uma inibição de impulsos, para a criança que ainda não sabe o que está ali à espreita dela? Será que eu posso dar qualquer livro para o meu filho ler? É a mesma situação. Então, quando eu vou estimular a leitura, o intelecto, eu tento escolher os melhores livros, as melhores escolas, o que eu consigo ao meu redor. Hoje nós temos muitos desafios que são naturais do nosso tempo, mas eles esbarram na mesma situação de 1860 e poucos aqui do Evangelho, quase 2 séculos atrás, que é a responsabilidade nossa diante dos filhos. Então, quem são os adultos dessa casa? Quem são os adultos que organizam essa família, que colocam as orientações, que fazem esse adubar da terra, né? Então, quando os filhos nascem, nós temos que lembrar que somos nós que nascemos primeiro. Muitas das vezes, gente, são espíritos muito mais evoluídos que nós, muito mais inteligentes intelectualmente. Outras vezes não. Dá para a gente saber de cara? Tem que conhecer a figura, né? Daí, durante a infância, vão soltando umas pérolas e aí você vai pescando, vai observando as atitudes, as tendências. E se eu quero saber como foi a vida passada, qual é a minha bagagem, eu aprendo a ver as tendências atuais. A tendência do orgulho, de só querer do seu jeito, de realmente se indispor com muitas pessoas, a tendência de acumular, a tendência de reagir, de ser agressivo. Toda criança de 2 anos é agressivo, tá, gente? Se alguém pegar o brinquedo dele, não é disso que nós estamos falando. É tão interessante porque a infância ela é cheia de conteúdos hoje para a gente estudar, para saber. Dá para a gente ser pai e mãe melhor do que a gente, digamos, recebeu educação lá 30, 40, 50 anos atrás. Dá sim. A gente tem muito conhecimento. Então a gente pode descobrir, conhecer e entender melhor o ser que chega, biologicamente falando. Mas do ponto de vista espiritual, eu preciso compreender aquele ser que é multimilenar, que é mais velho que eu. E não é fácil. Mas como que nós podemos então caminhar, navegar nesse mar revolto dessa viagem tão difícil? Deus não desampara seus filhos. Então vamos começar do princípio. Então, porque a gente às vezes faz essa discussão no ciclo de família, a gente fica, meu Deus, eu acho que não vai dar certo. É muita responsabilidade, não vou conseguir. Aí um segura na mão do outro, aí na semana seguinte a gente discute alguma coisa mais e respira e faz a prece e todo mundo se ajuda. Aí, às vezes, uma dificuldade que eu tenho, o outro amigo tem uma ideia, a gente troca ideias. Uma coisa que eu vivenciei e funcionou, eu comento no grupo. E assim a gente vai se fortalecendo entre amigos. Então Deus, o Criador do Universo, essa força amorosa que equilibra tudo,
essa força do bem e do amor, ela não vai botar a gente aqui e joga lá dados e vocês se viram. Fica meio incoerente com o nosso conceito de divindade, de criador. Então ele não nos desampara. Se não nos desampara, quais são as ajudas que a gente vai ter para essa mais nobre missão de todas? É a maior. É a responsabilidade individual. Cada um aqui pode ter suas responsabilidades outras, pode mudar o mundo. Eu falo isso muito para as crianças, que às vezes tem umas ideias mirabolantes, bote em prática. Quem sabe você é o cara que vai mudar alguma coisa lá na frente. Mas depois que a gente cresce, sai da adolescência, passa para a vida adulta, vai vendo os boletos chegar, né? Vai vendo as contas para pagar. A louça que acumula na pia e é um teste de paciência para todo cidadão, porque Deus falou assim, vamos ser pacientes. Aí a gente fica, vamos ser pacientes, Senhor, me dê paciência. Deus cria o universo e a gente está aqui pedindo paciência. Aí ele manda quem? O marido, para você exercitar. Ah, os maridos vão dizer assim que é a esposa, né? Tudo bem, vocês podem até dizer, mas eu acho que é quase que unânime que há uma situação importante de ser revelada e discutida sobre a louça, sobre aquela roupa que não entra no cesto, que ela fica ao longo do caminho, aquele tênis que não vai para o lugar, né? Você faz um banquinho, um negocinho para botar o tênis não entra. Então, são esses exercícios, meus amigos, que às vezes, poxa, a gente lê o pessoal aqui, lê os espíritos, os benfeitores, fala do Criador e aí você tropeça numa roupa que deixaram no meio do caminho ou as crianças que deixam os brinquedos sem guardar, né? Porque quando mãe não está perto, geralmente os brinquedos se espalham. E aí toda a nossa teoria cai ali mesmo, por água abaixo. Então Deus não nos desampara. O que nós vamos aprendendo ao longo das semanas, dos meses, dos anos, estudando, conversando? E por que a gente vem para cá ouvir uma palestra sobre esse assunto? Para a gente se ajudar mutuamente. O Criador não precisa de nós, individualmente, assim, eu preciso, não, você tem que resolver. Se eu não puder fazer o meu trabalho profissional, alguém vai fazer. E não vai desamparar as pessoas. Kardec perguntou isso, né? Tem a biografia, enfim, a gente acaba falando dele muito porque é um exemplo de vida. E aí ele faz essa pergunta para o protetor, para o espírito amigo dele. E aí ele fala, e se eu falhar? É aquele momento que a gente se pergunta também, e se eu falhar? A resposta foi, outra pessoa vai assumir o seu papel e vai fazer o que tem que ser feito. Então, aquilo que foi programado, planejado para ser realizado, executado, vai ser. Nós não somos, né, pessoas assim perfeitas que resolvemos tudo. Então, no núcleo familiar, na nossa vida diária, nós precisamos entender que precisamos de ajuda. Então, mesmo que às vezes eu tenha dificuldades aí na vida de casa, às vezes eu preciso aprender a sinalizar melhor. Hoje o Thiago foi me ajudar, porque você sabe que só pode falar de coisa de casa. Como eles não estão aqui, posso falar. Está gravado, mas é um problema, ele não vai ver. E aí a gente foi fazer um cachorro quente, um molho de cachorro quente. E aí ele tentou, e eu querendo resolver rápido, né? E ele, posso ajudar? Eu pensei, não, porque eu sou mais rápida, então vou resolver esse troço em 2 minutos. Mas pensei no final do não, mas meu bem, você pode cortar isso aqui para mim? Tá aqui a salsicha ali para ele cortar, as calabresinhas, isso aqui lá. Aí quando ele terminou, eu pode abrir esse frasco, porque o abrir o frasco é uma participação, já ajuda, né? E enquanto isso, 2 panelas ao mesmo tempo, liquidificador ligado, para fazer um molho, nananã. E aí eu respirei e falei, gente, se eu não falar, porque eu tinha dito não. E aí começou a doer, né? Dói aqui, a pessoa tem dor nas costas, começa a doer, dói isso, dói aquilo. Se eu não pedisse ajuda, eu ia levar o dobro do tempo. Eu sou rápida, mas também nem tanto, né? E aí ele ficou ali e tal. Preciso sinalizar que eu preciso de ajuda. Por mais que eu sei que nós temos o perfil, a maioria das mulheres tem o perfil de polvo. Conhecem esse? Na maternidade ele fica ativadíssimo. Você pega um menino de um lado, né? Ele tá aqui, você mexe a comida com a outra mão, você pega a roupa do varal, você guarda um copo não sei aonde, e se alguém perguntar onde está a chave, tu sabe onde está a chave. Então é os seus braços de polvo atuando.
Só que essa nossa atuação, que é culturalmente reforçada, ela precisa ser melhorada. Às vezes a gente está tão cansado que não sabe pedir ajuda. E aí, como que fica o exemplo para essas crianças que estão crescendo ali? Eu quero filhos responsáveis, eu quero. Lá em casa são 2 meninos. Então, eu fico imaginando, poxa, mas como que eles vão ajudar o companheiro ou a companheira deles? Não sei como é que vai ser a escolha. Como é que eles vão ajudar a família que eles vão construir se eles não souberem fazer? Então, algumas dicas. Eu trabalho com crianças, eu atendo famílias e cuido de crianças, porque eu sou pediatra de formação. Hoje é dia do pediatra. E é muito legal isso. Só que eu atendo as crianças no ponto de vista neurológico. Então, é um pouco mais diferente. Só que a gente fala muito de comportamento. E o que precisa a gente falar de comportamento em casa? Momento em família, de qualidade. Não é, não é um coach da internet que falou, não é uma pessoa que fala de família, um orientador parental. As crianças e os adolescentes precisam de tempo de qualidade com a gente. Afeto muda o que nós sentimos. E quando a gente muda o que sente, as substâncias que nós desencadeamos dentro do nosso corpo, elas mudam as conexões do cérebro dessa criança, que é a fase, esse pequenininho aqui está me lembrando, que não para quieto, né? Aquela fase que mexe, é a fase que a gente mais aprende. É a fase que a gente aprende a linguagem, a observar e aprende a ficar no colo na hora que tem que ficar no colo. Aprende, opa, silenciar quando tem alguém falando para eu escutar. É a fase que eu começo a plantar as sementes de uma boa educação. Porque o que mais eu recebo de reclamação nos atendimentos com as famílias é que a criança não é muito agitada e que o adolescente a gente não consegue acessar, não consigo conversar com o meu adolescente. Aí eu pergunto, que eu tenho que fazer esse papel, mas você conversava antes? Porque vai mudar. Nós, quando fomos adolescentes, também mudamos. Nossa mãe e nosso pai perceberam. A gente tem uma situação que é a nossa fisiologia humana. A gente muda ao longo dos anos. Depois, na idade adulta, entra num certo platô. A gente tem diferenças. Aí, depois dos 45, começa a cair a ladeira, que é a minha fase agora. O hormônio vai caindo. E aí, a gente tem um monte de diferenças de humor. Não é só o espírito que vai determinar o comportamento da criança. A fisiologia humana, gente, a matéria é pesada. Ainda tem muita influência da matéria corporal nas nossas atitudes. Então, quando a gente é pequenininho, a gente não segura os impulsos. Ao final da adolescência, se espera que isso seja pleno, que a pessoa tenha discernimento. Então, a gente precisa primeiro conhecer o que é ser criança, o que é ser um adolescente. Conhecimento é a base da minha estratégia educacional, em casa, como pai, como mãe. Conhecendo isso, eu vou pensar então nas sementes que eu quero plantar. Então eu penso sempre que se a criança é muito movimento, eu preciso mostrar para ela fazer uma coisa de cada vez me traz vantagens. É prazeroso, é alegre. Mas se eu não colocar de lado o meu celular e dizer para a criança ficar com uma tela, o que eu estou ensinando para a criança? A manter a ansiedade, a pensar naquela tela que tem que mexer, aprender que tudo é para ontem. Então, nós estamos num mundo que requer observação, conhecimento para entender o ser que chega, sermos bons jardineiros, como nos convida o Evangelho, ser um bom jardineiro para saber o que vai plantar e o que vai podar. Então, eu quero ensinar para a criança que ela precisa aprender a esperar. Eu tenho que esperar junto com ela, numa sala de atendimento, num restaurante, quando a gente vai comer com a família. Eu preciso plantar esses momentos juntos. Eu preciso lembrar essa criança, esse adolescente, que eu dou atenção a ele, marcar na agenda. E aí, para encaminhar para as reflexões finais, nas dicas de como ser pais e mães responsáveis por crianças confiadas a nós,
espíritos imortais, confiados a nós também somos. Todo mundo com uma bagagem enorme que a gente não enxerga ela 100%. Mas a gente precisa lembrar que temos algo a mais a fazer. Não é só dar alimentação e a criança se cria. O que a gente precisa fazer? Marcar na agenda um encontro familiar. Existe um encontro familiar muito especial que chama Evangelho no Lar. Difícil de implantar, mas depois funciona. Eu garanto para vocês. Criança pequena não gosta de participar porque fica sentado ali conversando com a família. Mas quando ele vê que a gente senta junto, que é um horário especial para a gente conversar sobre a semana, ninguém está usando o telefone, a gente desliga tudo um pouco mais cedo, a gente faz um desenho juntos. E para a criança, eu adapto aquela fala difícil do livro, eu conto uma história. Gente, a gente tem livros, literatura infantil para nos ajudar nessa hora. Dá trabalho, cansa, mexe conosco, com esse ser também espiritual que está aqui nesse corpo. Mexe porque a gente tem tantas coisas a fazer, mas essa é a prioridade. E aí eu deixei a água para o final. Por quê? Porque todos nós, de uma certa maneira, queremos adubar, queremos molhar a nossa plantinha, né? Nós queremos que a nossa plantinha faça que nem lá na parábola do semeador, né? Final da parábola do semeador é o quê? É o que deu certo, né, gente? Que a parábola do semeador, Jesus vem e fala de um monte de semente que ficou pelo caminho. Ou que ficou no pedregulho, ou que os pássaros comeram, o sol queimou. Então, quando a gente pensa que Jesus nos ensinou o caminho de amorosidade, de fraternidade, de respeito a todas as criaturas, a gente tem um roteiro. O que eu posso querer com meu filho e com a minha filha? O que eu posso querer plantar nesse solo? Adubar esse solo? Eu me inspiro nesse Evangelho de Jesus, observo essa criança e tento fazer o meu melhor dentro do que é possível, porque a gente sabe, cada um de nós tem uma vivência. Eu não posso querer que o meu amigo, meu colega, seja igual a mim. Gente, a gente vem de quantas milhares de encarnações, séculos, milênios passados. Não dá para ser igual. Mas eu posso estimular cada um de nós a sermos o melhor possível. E uma coisa eu aprendi essa semana com uma amiga que também faz esse trabalho de orientação às famílias, e ela nos deu um copo. Todo mundo sabe o que é um copo, todo mundo toma água, não toma? Sim ou não? Vocês tomam água, beleza. Quando um filho ou uma filha pede um copo de água, como é que a gente entrega o copo? Seco ou cheio de água? Vazio? Não, né? A gente entrega ele com água. Eu não tenho como matar a sede de ninguém se eu não der algo. Só que o pai e a mãe, a família, só entrega para o ser que está confiado à sua guarda do que lhe vai no coração. Então a gente só vai entregar um copo cheio, cheio de alegria, mas também de responsabilidades, de deveres para com o próximo, de deveres para com a família. A gente só vai entregar para o nosso filho, para a nossa filha, aquilo que nós temos em nós. Se eu não souber regar esse filho, essa filha corretamente, como que vai ser? Ele vai descobrir sozinho? Vai ser como nós, que às vezes só estamos pensando na vida eterna agora, mais tarde? Então, que nós possamos pensar que quando nós oferecemos, a gente dá algo nosso para eles. O nosso copo tem que transbordar de gratidão pela vida, transbordar de entendimento, porque estamos numa família que não foi fácil se reunir nessa terra, cheia de desafios, e que precisa se unir de alguma maneira, a gente está junto por algum motivo, e só cada núcleo familiar vai descobrir. Então, que nós possamos nos abastecer da água viva do Evangelho de Jesus, dos conhecimentos que a doutrina espírita traz, do entendimento sobre o que é ser criança no século XXI,
tem muito conhecimento que nos ajuda a lidar melhor com a formação desse nosso filho, dessa nossa filha, para que eles tenham realmente um futuro mais proveitoso. Mas nada que a gente for fazer vai ser teórico, só com exemplo. Então, o que a gente fala para eles não é o que grava. O que grava é a emoção que a gente sente. É a emoção que a gente tem vinculada àquele ser. É o exemplo de esperar, é o exemplo de dar bom dia, de pedir por favor. É isso que tem que transbordar do nosso copo. Que cada um de nós possa, então, nessa noite, pensar naquilo que traz em si, no que quer passar para essa família e lembrar que a gente só faz isso como Jesus fez, dando exemplo. Não é fácil, mas nós temos muita ajuda para alcançar esse objetivo tão importante. Então, que cada um possa voltar para o seu lar, para sua casa, para o seu ninho e fazer o seu melhor, transbordando o que tem de melhor dentro de si. Uma ótima noite a todos e que esse Evangelho de Jesus nos una ainda mais.